Esses 3 comportamentos que eu vou falar para você nesse vídeo tá destruindo a sua vida, eu vou te explicar o porquê. Assista até o final, que o último que eu vou passar tem um impacto muito forte, então você precisa entender o primeiro, o segundo e principalmente o último. O primeiro pilar é tudo que você come. Entenda o seguinte, o seu corpo, ele é semelhante, eu vou utilizar como analogia um carro. Tem carros comuns e carros de luxo, correto? Aí eu te pergunto, se você fosse um carro, qual carro que você queria ser? Com toda certeza, um carro potente, um carro de luxo, um carro que proporciona conforto. Só que para esse carro ligar, para esse carro funcionar e para você conseguir extrair o máximo daquilo que esse carro pode te proporcionar, o que vai determinar é a forma que você cuida dele e a gasolina que você coloca para andar com esse carro. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: se para que você consiga extrair o máximo de uma Ferrari, você tem que colocar uma gasolina compatível ao que ela exige, por qual motivo que você está comendo igual um porco? Por qual motivo você não está cuidando da sua saúde? Você entendeu que a sua alimentação vai definir a performance que você vai ter, o desempenho, o nível de raciocínio, a inteligência que você vai desenvolver? Às vezes você está com um raciocínio lento, você não consegue pensar, você está pesado, você não consegue correr. Se você entendesse que a sua estrutura física pode te livrar até de certas coisas para você até mesmo salvar sua família, e às vezes nem isso você dá conta. Agora imagina que se você pudesse definir o seu corpo baseado em um carro, qual carro que você seria hoje? Com o corpo que você está, se você pudesse comparar um carro, você seria qual carro? Será que você seria um Fusca? Ou um Fiat Uno? Só não pode ter escada em cima. Aí você não tá puro. Vamos lá. Um Celta. Se eu for num posto de combustível com um Celta, eu sei que esse Celta ele recebe gasolina e álcool. Dependendo do ano, vai ser um carro flex. Eu vou colocar gasolina aditivada se eu quiser ter mais durabilidade, só que o álcool também proporciona potência. Então, cada alimentação vai ter um objetivo diferente daquilo que você realmente vai precisar. Você tem que ser estratégico. Só não come porcaria. Às vezes você está comendo, ingerindo muito açúcar, seu corpo está inchado, você não consegue ter resistência, você não treina. Então, cuida do seu corpo. Esse é o primeiro pilar. A alimentação. Tudo aquilo que você ingere vai refletir de forma externa em questão de desempenho. E não adianta nada você querer ser uma pessoa em alta performance em todas as áreas, sendo que você não está cuidando daquilo que você come. O segundo ponto é a sua língua. Você acredita que a palavra ela tem um poder gigantesco naquilo que você vai viver, naquilo que você está vivendo e naquilo que você já viveu? Antes mesmo de tudo aquilo que foi criado se materializar, ele já era verbo. A Bíblia diz que Jesus era verbo e ele estava com Deus, ou seja, verbo, palavra. A Bíblia diz que a sua língua tem poder de trazer coisas boas e coisas ruins para a sua vida. Aí você deve pensar, mas eu sempre vivi assim, de vez em quando acontece algumas coisas boas, às vezes acontecem coisas ruins, eu não acredito nisso. Deixa eu te falar, você acreditando ou não, é princípio. Você acreditando ou não, vai acontecer. Tudo aquilo que você verbaliza tem frequência. E não somente em questão de verbalizar. Às vezes você está sendo uma pessoa fofoqueira, você não está tomando conta da sua própria vida, você fica falando da sua vida para as pessoas antes do tempo. Cuidado. Deixa eu te falar, a inveja existe. Cuidado com aquilo que você fala. Tenha sabedoria. A sabedoria está no ouvir e não no falar. Quando você for falar, fala apenas o necessário. Quanto mais você fala, mais comum você fica. Às vezes você é uma pessoa inteligente, mas você fala demais. E isso faz você se tornar uma pessoa comum. As pessoas não te valorizam, as pessoas não te respeitam. Quando você está sentado em uma mesa, não precisa ser aquela pessoa que fala o tempo inteiro. Se você for aquela pessoa que escuta, você vai ter mais valor do que aquela que fala. Porque um dos princípios da comunicação não é falar, é ouvir. Às vezes você vai conversar com alguém, se você escutar ela, fica 1 hora conversando. Se você escutar a pessoa durante 1 hora, ela vai amar conversar com você, porque você ouviu ela. Você teve uma escuta ativa, você realmente teve empatia por ela, entendeu o que ela queria te falar. Agora, nos dias de hoje, você pega a Dona Maria e a Dona Cleusa. As duas se vê na rua. Aí a Dona Maria fala, mulher do céu, você não sabe o que está acontecendo com a minha vida, está acontecendo isso, isso, isso. Aí a Dona Cleusa vira para ela, rapaz, você não sabe o que está acontecendo na minha. Ou seja, é uma querendo falar da própria vida e não escuta o que a outra está querendo dizer. Parece que quando a outra fala, a que está ouvindo tampa os ouvidos, e na hora que é para ela falar sobre o que a primeira falou, ela vai querer falar sobre ela. É loucura o que está acontecendo. As pessoas não têm mais paciência para ouvir.
Então esse é o segundo pilar. Você tem que ter paciência para ouvir, você tem que falar menos e controlar a sua língua. Quando for falar, fale com sabedoria, fale coisas positivas ao seu respeito e também ao próximo, para que você verbalize coisas boas. Lembre-se, grande parte das coisas que se materializaram na sua vida foi com base em tudo aquilo que você verbalizou. Se você verbalizar coisas positivas, você vai extrair coisas positivas. Se você verbalizar negativas, você também vai extrair negativas. Então assuma a consequência de tudo aquilo que você fala. E você que ficou no final desse vídeo, você vai extrair o melhor dos 3 pilares. Só que para que realmente a sua vida tenha uma fluidez plena, você precisa aplicar os 3. Falamos sobre a alimentação, falamos sobre a sua língua, tudo aquilo que você fala, e agora eu vou falar sobre a área sexual. Sim, tanto para os homens e também para as mulheres. A pessoa que controla os seus desejos, olha só, que controla os seus desejos, ela consegue vencer diversas outras tentações. Se você conseguir controlar a sua área sexual, você vai conseguir controlar diversas outras coisas que para você é difícil. Ah, eu não consigo fazer uma alimentação saudável. Ah, eu não consigo controlar o que eu falo. Eu gosto de conversar. Às vezes eu tenho vício de fofocar, eu tenho vício de certas coisas que me atrapalham. Inverte. Pega o mais difícil, que muitas das vezes para você é essa área sexual, e busca dominar ela. Você vai perceber que as outras áreas ficam muito simples. Porque se você não controlar os seus desejos, você vai ser dominado por ele. Ele que vai te controlar. A única forma que diferencia um ser humano de um animal é a questão de pensar, de tomar decisões por escolha, de realmente ser um ser racional, um ser pensante. E se você tiver o pico de desejo e não controlar isso e deixar ele te dominar, qual é a diferença sua para um cachorro? Responde para mim. Você está tendo um comportamento semelhante a um animal. E se você dominar esse ponto, que para muitas pessoas é o ponto mais fraco, onde ela tem mais fraqueza, que não consegue dominar, você vai ser uma pessoa perigosa. Sabe por quê? Porque tudo que você tomar de decisão para fazer, você faz. Se você dominar esse terceiro ponto, tudo que você falar e determinar que você vai fazer, você vai conseguir fazer. Isso é muito forte. Agora imagina se você for a pessoa dos 3 pilares. Tudo que você come, você pensa antes de comer, não come emoção, porque tem pessoas que comem emoção. Você segue um estilo de vida saudável. Tudo que você fala, você pensa antes de falar. Você é um ser pensante. Você extrai aquilo que Deus colocou na sua vida, que é a bênção de pensar. E quando sai da sua boca, sai coisas positivas. E você é uma pessoa que controla os seus impulsos sexuais. Velho, se você aplicar esses 3 pilares, você vai ser uma máquina. Você vai ser uma máquina. Olha lá, os cachorros latindo e correndo atrás da moto. Não sei se vai sair no vídeo. Ele poderia fazer o quê? Pensar e não correr. Mas ele agiu pelo quê? Pelo impulso. O desejo é a moto, você vai sair correndo atrás dela toda vez que ela passar. Não seja esse tipo de pessoa. E eu quero deixar um recado de Deus para você sobre as suas fraquezas. A Bíblia diz, eu não lembro exatamente qual parte da Bíblia, mas eu vou procurar e vou deixar aqui no vídeo, que Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deixa eu te explicar. Quando você tem um ponto fraco, você consegue superar ele. Só que para você realmente superar, você precisa querer. Não é apenas falar que vai e não fazer. E Deus ele vai se aperfeiçoar nisso. Você precisa permitir que ele age na sua vida. Porque quando um ponto forte entra no ponto fraco, o ponto fraco já não é mais seu ponto fraco. E esse ponto forte é Cristo. Então permita que Cristo te ajude para que ele se aperfeiçoe nas suas fraquezas. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu já fiz um propósito de 30 dias, sem açúcar, há um tempo atrás. Eu fiquei 29 dias. No último dia, eu comi. Poderia ter ficado os 30. Olha só. Eu tive a oportunidade de comer o doce, correto? Que eu fui em um ambiente onde tinha doce, tinha comidas que, com base no propósito, eu não podia comer. Só que olha que interessante. Quando você está perante aquilo que te tenta, você tem a oportunidade de pensar se você vai comer ou não. Você tem a oportunidade de lembrar do propósito que você iniciou, do compromisso público, muitas das vezes, que você fez com as pessoas e daquilo que você prometeu para você mesmo. Não é algo que você já vê e de imediato você já cai. Toda tentação vai ter uma porta para você abrir e sair dela. Ou seja, não vai ter nenhuma tentação que você vai estar trancado, que é impossível de você sair. Deus não permite que isso aconteça. Em tudo que você determinar, que você vai mudar sendo o seu ponto fraco. Sempre vai ter a porta de saída. Então, eu já fiz esse propósito de 30 dias, cumpri 29 dos 30. E estou fazendo novamente. Só que, como os 30 dias já não é mais um desafio para mim, porque eu já fiz,
eu vou fazer 60 dias sem açúcar. Só que não de uma forma extrema, né? Porque, por exemplo, se você for pegar o doce natural da fruta, tem pessoas que levam em consideração arroz, macarrão, enfim. É o açúcar adicionado mesmo, de suco, café. É só para você entender que eu tomei a decisão. Eu sou um ser pensante. Eu não sou igual um animal. Eu vou lá, reflito, mudo, aplico e extraio o resultado. Eu colho o resultado, entendeu? Da mesma forma, nas outras áreas da sua vida. Você pode colocar na ponta do lápis as alimentações que estão te prejudicando, vai estudar, estuda sobre alimentação, estuda sobre o seu corpo, como que o corpo ele se desenvolve, como que o corpo ele se comporta com certas alimentações. Você entende? Vai estudar sobre essas 3 áreas: alimento, comunicação e a área sexual, que eu tenho certeza que a sua vida vai evoluir bastante. E olha que eu só estou falando dessas 3 áreas, mas são os 3 pilares gigantescos que derrubam a vida de diversas pessoas. Eu não sei o número exato, mas eu acredito que 98% da população mundial está alienada nesses 3 pilares. E espero que a partir do momento que você recebeu o caminho para você se libertar disso, que é esse vídeo, você não continue preso nisso. Eu espero de coração. Que Deus abençoe sua vida e agora o seu papel é aplicar esses 3 pilares.